Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula 9 de Eletricidade Básica. O título dessa aula é Divisores de Tensão e de Corrente. Essas regrinhas de divisor de tensão e divisor de corrente que nós vamos aprender hoje, elas têm o objetivo de tornar a resolução dos circuitos mais simples e mais rápida. Elas não são complicadas, são simples. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é quando nós podemos aplicá-las e quando nós não podemos. Então, vamos começar analisando a regra do divisor de tensão. A regra de divisor de tensão pode ser aplicada quando conhecemos uma determinada tensão total que será dividida entre resistores que estão em série. Então, para ilustrar uma aplicação do divisor de tensão, vamos analisar este circuito que tem uma fonte de tensão chamada aqui de V-fonte e nós temos 5 resistores aqui em série com essa fonte de tensão. Aqui nós podemos perceber, de acordo com o que nós já estudamos a respeito da lei de Kirchhoff e das tensões, que quando nós pensamos em V-fonte, já que nós temos esses 5 resistores aqui em série com a fonte, essa tensão total, ela vai ser dividida sobre cada um desses 5 resistores. Sabemos que a corrente é a mesma, né? A mesma corrente flui por todos os elementos aqui. Mas a tensão de V-fonte vai se dividir entre esses 5 resistores. Bom, para deduzir a fórmula do divisor de tensão aqui com vocês, é bem simples, é bem rápido. Então, veja, vamos supor que nós vamos querer encontrar o valor da tensão sobre o resistor R3, esse valor aqui de VR3. E nós queremos fazer isso de uma forma mais rápida, sem precisar passar por todas aquelas etapas que nós já aprendemos anteriormente, sem precisar de calcular corrente nem nada. Então, o divisor de tensão serve para essa situação, quando nós temos uma tensão que nós conhecemos e essa tensão vai ser dividida entre vários resistores que estão em série. Bom, para isso, para deduzir a fórmula, vamos então pensar qual que é a resistência total equivalente vista pela fonte. Sabemos que como todos os resistores estão em série, a resistência total equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Depois de encontrar a resistência total equivalente, vamos pensar nessa corrente I que flui por este circuito. Quanto que é a corrente? A corrente nada mais é do que a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. No caso, então, nós vamos ter tensão da fonte dividido pela soma dos 5 resistores, já que a resistência equivalente é a soma desses resistores. Então, isso daqui é a expressão para a corrente desse circuito. Bom, gente, lembra que a gente falou que nesse caso vamos querer calcular a tensão VR3? Então, se já encontramos a corrente que flui por aqui e precisamos encontrar o VR3, quem que vai ser VR3? Vai ser a corrente I vezes a resistência R3, certo? Então, eu escrevi aqui, ó, VR3 vai ser R3 vezes I. Então, no lugar da corrente I, nessa expressão, eu vou colocar o que nós obtivemos aqui, ó, V fonte dividido pela soma dos 5 resistores. Então, tá aqui. Essa é a expressão para cálculo de VR3. Eu vou só reescrever ela aqui de uma forma diferente. Então, eu vou colocar, ó, passei aqui o R3 para o numerador da fração, para ficar aqui esse fator só em termos de resistência e multipliquei o V fonte aqui do lado de fora da fração. Não mudei, né, em nada, só alterei a ordem aí dos fatores sem alterar a expressão. Bom, então essa é a fórmula que nós chegamos para cálculo de VR3.
Vocês estão vendo que nessa fórmula nós só precisamos de conhecer os valores de resistência e a tensão total da fonte. Então, isso é que nós conhecemos como regrinha do divisor de tensão. Se você precisa saber a tensão sobre um determinado resistor Rn aqui, qual que vai ser essa tensão? Vai ser o valor do resistor Rn dividido pela soma dos resistores que estão em série vezes a tensão total que vai ser distribuída entre esses resistores. Igual nós achamos aqui, ó, o VR3, no caso, ele é o valor da resistência R3 dividido pela soma, no caso de 5 resistores, porque são os 5 que estão em série, vezes a tensão total que vai ser dividida sobre eles, que é o V fonte. Então, essa fórmula do divisor de tensão, ela facilita a nossa vida, porque dá para a gente encontrar essas tensões de uma maneira bem mais rápida e mais fácil, sem precisar passar pela etapa do cálculo da corrente. Podemos aplicar direto essa fórmula aqui. Então, o que eu gostaria de ressaltar, de reforçar aqui com vocês vocês só podem aplicar a regra do divisor de tensão quando você conhece uma tensão total que vai ser dividida entre vários resistores que estão em série. Necessariamente, esses resistores precisam estar em série. Nesse caso, nós podemos aplicar essa regrinha do divisor de tensão. Vamos agora aprender a regra do divisor de corrente. Bom, a regra de divisor de corrente, ela pode ser aplicada quando conhecemos uma determinada corrente total que será dividida entre resistores que estão em paralelo. Bom, então, eu vou colocar aqui um exemplo de situação em que podemos aplicar a regra do divisor de corrente. Veja, nós temos aqui uma fonte, a fonte de tensão do circuito, e temos aqui 5 resistores que estão em paralelo. Vamos supor que nós conhecemos uma corrente total, a corrente total aqui que sai da fonte e fonte. E nós queremos saber qual que é a parcela de fonte que vai passar, vai descer aqui por R4. Nos interessa conhecer IR4. Bom, então nesse caso que você sabe uma corrente total que vai ser dividida entre vários resistores que estão em paralelo, nessa situação você pode aplicar a regra do divisor de corrente. Bom, vamos agora fazer a dedução da formulazinha do divisor de corrente. É bem simples e bem rápido. Observem, se nós quisermos calcular a resistência total equivalente desse circuito, o que a gente pode fazer? Já aprendemos, desde que estudamos paralelo, que a resistência total de resistores que estão em paralelo pode ser calculada a partir dessa fórmula. 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. Agora, eu vou tentar, nessa expressão aí da resistência equivalente, eu vou tentar isolar a resistência equivalente. Vou tentar isolar a REC. Então, o que eu vou fazer? Olha, esse REC que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, certo? Então, vai ficar assim. REC que estava aqui, passei para cá multiplicando. Imagina que aqui tinha 1 vezes REC. Então, aqui permaneceu 1, sobrou 1 aqui, e o REC a gente passou para o outro lado multiplicando, certo? E eu coloquei esses termos aqui, a soma dos inversos das resistências, entre parênteses. Bom, se eu quiser isolar REC agora nessa expressão, o que eu faço? Basta eu pegar todo esse termo aqui, que está multiplicando REC, dentro do parênteses, e passar ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que 1 sobre a soma dos inversos das resistências vai ser igual a REC.
Então, essa expressão aqui, gente, que eu acabei de obter, é a mesma expressão que a gente tinha aqui no começo, tá? Não mudei nada. Eu só fiz aqui um artifício matemático para poder isolar REC, deixar em função de REC, e não em função de 1 sobre REC, certo? Bom, agora vamos imaginar que nós reduzimos este circuito aqui a um circuito que tem apenas uma resistência equivalente. Então, aqui nesse caso, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que V fonte vai ser REC vezes I fonte. Isso é possível de ser escrito. V fonte é igual a REC vezes I fonte. Nesse caso aqui, eu vou reescrever essa expressão e no lugar de REC, eu vou colocar isso daqui, essa expressão que nós obtivemos para REC. Então, vai ficar V fonte igual REC vezes I fonte. Para a gente poder continuar, eu coloquei a expressão que obtivemos anteriormente para V fonte aqui. Agora, vamos supor que precisamos encontrar essa corrente IR4. Quem que vai ser IR4? IR4 pode ser escrita como a tensão que está sobre o resistor R4 dividido pelo valor de resistência R4. Agora, qual que é a tensão que está sobre o resistor R4? A tensão é a tensão aqui do paralelo, que é a própria tensão da fonte. Então, nesse caso aqui, eu posso escrever que o IR4 vai ser V da fonte dividido por R4. Bom, então, eu vou pegar aqui nessa expressão e no lugar de V fonte, eu vou colocar isso daqui que nós obtivemos anteriormente. Então, vai ficar isso, que é o V fonte, dividido por R4. Bom, agora nós temos uma divisão que envolve fração. O que a gente pode fazer? Bom, para resolver isso, podemos conservar a primeira fração aqui do numerador e multiplicar pelo inverso da segunda, multiplicar aqui pelo inverso disso daqui que está no denominador. Então, nós temos que o IR4 vai ser, conservei o primeiro, conservei como estava o numerador antes, igual, e aí multipliquei pelo inverso de R4, que é 1 sobre R4. Bom, essa aqui, gente, é a expressão para o divisor de corrente. Eu só vou reescrever ela de uma maneira diferente, vou pegar esse 1 sobre R4 e colocar ele bem aqui, no numerador dessa parte da expressão. Então, ficou ó, IR4 igual a 1 sobre R4 dividido pela soma dos inversos das resistências vezes a corrente total e fonte. De uma maneira genérica, podemos escrever então que o divisor de corrente é isso. A corrente que flui por um determinado resistor Rn, ela vai ser 1 sobre Rn, dividido aqui pela soma dos inversos das resistências que estão em paralelo, vezes I total, vezes a corrente total, que será dividida entre esses resistores que estão em paralelo. Então, qual que é a vantagem de utilizar essa fórmula pronta do divisor de corrente? A vantagem é que você, num determinado exercício, no circuito que você estiver fazendo, você não vai precisar calcular necessariamente as tensões do paralelo. Você pode, direto, a partir dos valores de resistências e sabendo a corrente total que será dividida entre os resistores que estão em paralelo, você pode aplicar direto essa formulação aqui para poder descobrir determinada corrente que flui por um resistor. Aqui, gente, eu ressalto para vocês uma situação especial. Se nós pegarmos aquela expressão que eu acabei de mostrar para vocês do divisor de corrente e particularizarmos a análise para o caso que existem apenas dois resistores em paralelo, conforme vocês estão vendo aí nessa figura, nós só temos dois resistores, R1 e R2, nós conhecemos a corrente total, que vai ser dividida entre eles, e nós queremos saber quanto de corrente vai descer por um deles. Particularizando aquela fórmula, é só pegar aquela fórmula,
considerar a situação que existem 2 resistores apenas e fazer as deduções matemáticas. Vocês vão ver que, nesse caso, nós podemos escrever que a corrente que flui aqui pelo resistor R1 e R1, ela pode ser dada por R2 dividido pela soma de R1 mais R2, vezes a corrente total, que será dividida entre esses 2 resistores. E o IR2? IR2 é R1 dividido por R1 mais R2, vezes a corrente total, que será dividida entre eles. Aqui não saiu trocado, viu? É assim mesmo. O divisor de corrente, para o caso que existem apenas 2 resistores, você vai pegar, por exemplo, se você quer calcular o IR2, que é essa corrente aqui que passa pelo R2, você vai pegar o resistor que você não quer saber a corrente, que é o R1, dividir pela soma dessas 2 resistências e multiplicar pelo valor da corrente total, que será dividida entre elas. Nessa tela, eu coloquei um resuminho sobre, então, o que nós aprendemos sobre divisor de tensão e divisor de corrente. O divisor de tensão nós vamos usar quando conhecemos uma determinada tensão total que será dividida entre resistores que estão em série. Aqui nós temos, então, o circuitinho mais simples para exemplificar um caso em que a aplicação do divisor de tensão é possível. Então, nós conhecemos essa tensão total, que é a tensão da fonte, V fonte, e essa tensão, ela vai ser dividida entre esses resistores que estão em série. O divisor de tensão é VRN, ou seja, a queda de tensão sobre um determinado resistor RN vai ser o valor de resistência do resistor RN dividido pela soma de todos os resistores que estão em série, vezes a tensão total que vai ser dividida entre eles. No caso aqui, gente, eu deixei a soma de 5 resistores, porque nesse circuito hipotético existem 5 resistores que estão em série. Nós sempre vamos somar aqui a quantidade de resistores que estão em série. Agora, passando para o divisor de corrente, quando que nós podemos usar? Quando nós conhecemos uma determinada corrente total que será dividida entre resistores que estão em paralelo. Então, aqui tem um circuitinho representativo de uma situação em que é possível aplicar o divisor de corrente. Nós estamos considerando que conhecemos essa corrente total e fonte e precisamos saber quanto dessa corrente flui por um determinado ramo aqui entre esses que estão em paralelo. Então, a regra do divisor de corrente diz o seguinte: a corrente que flui pelo resistor Rn vai ser 1 sobre o valor de Rn dividido pela soma dos inversos das resistências que estão em paralelo. Aqui eu coloquei a soma de 1 sobre R1 até 1 sobre R5, porque no desenho existem 5 resistores em paralelo. E isso vai ser multiplicado pela corrente I total, que vai ser dividida entre esses resistores que estão em paralelo. No caso, essa corrente aqui no desenho, ela foi chamada de I fonte. Para o divisor de corrente, nós temos um caso especial que torna a fórmula mais simples. Então, para o caso que nós temos apenas 2 resistores em paralelo, nós podemos dizer que a corrente que passa por um desses resistores, por exemplo, pelo IR1, vai ser o valor da outra resistência, que é o R2, dividido pela soma das duas, R1 mais R2, vezes a corrente total, que se dividirá. Vamos agora fazer alguns exercícios para que nós possamos treinar a aplicação das regrinhas de divisor de tensão e divisor de corrente. O exercício número 1 fala: no circuito a seguir, descubra as tensões VR4 e VR6. Então, o circuito que nós temos é esse e precisamos descobrir essas duas tensões, VR4 e VR6.
Para começar, eu sugiro que nós façamos aquele procedimento de identificar os nós do circuito. Então, vamos usar cores diferentes para identificar nós diferentes, conforme nós já sabemos fazer. Então, ó, comecei aí pelo nó do polo positivo da fonte, coloquei ele na cor lilás. Depois, próximo nó entre R1 e R2, laranja. Próximo, verde, azul, cinza, vermelho e o último, amarelo. Então, nós temos vários nós diferentes e o que nós temos certeza? Temos certeza que, por causa dessa fonte de tensão de 120 volts, a tensão entre o nó lilás e o nó vermelho, ela é 120 volts, isso com certeza. Nós podemos aqui aplicar divisor de tensão. O divisor de tensão, ele serve para encontrar uma determinada tensão do circuito sem precisar passar pela etapa de cálculo de corrente. Precisamos analisar se realmente podemos aplicar o divisor de tensão aqui ou não. Bom, quando que o divisor de tensão pode ser aplicado? Quando nós conhecemos uma tensão total que vai ser dividida entre vários resistores que estão em série. Então, aqui nós observamos que essa situação ela é verdadeira, porque conhecemos uma tensão total, que é 120 volts, que é a tensão que está entre o nó lilás e o nó vermelho, e essa tensão ela vai ser dividida entre esses 5 resistores aqui do lado direito que estão em série. Então, nesse caso, nós podemos aplicar o divisor de tensão para calcular a tensão VR4. Então, qual que é a regrinha mesmo do divisor de tensão? Vou colocar aqui, ó, nós vamos sempre, se queremos encontrar VR4, vai ser a resistência que eu quero encontrar a tensão sobre ela, R4, dividido pela soma de todas as resistências que estão em série, vezes a tensão total, que vai ser dividida entre esses resistores que estão em série. Então, jogando valores, nós vamos ter R4 vale 7, dividido por 4 mais 9, mais 5, mais 7, mais 8, vezes a tensão total que vai ser dividida entre esses resistores, que no caso é 120 volts. Agora, então, ficou bem simples, basta realizar essa conta aqui para poder obter VR4. Então, ficou 7 dividido por 33 vezes 120. Fazendo essa conta, a gente chega na tensão VR4 de 25,4545 volts. Agora, precisamos ainda encontrar a tensão VR6. Aí vem a pergunta de novo. Podemos aplicar divisor de tensão para encontrar a tensão VR6? Você faz a análise. Aqui nós temos do lado esquerdo do circuito, ainda entre nó lilás e nó vermelho, com certeza existe 120 volts. Esse 120 volts, aqui nessa malha do lado esquerdo, ele vai ser dividido entre R6 e R7. Então, de novo, aqui na malha esquerda, vocês notam que nós sabemos a tensão total, que é 120 volts, que vai ser dividida entre esses dois resistores que estão em série. Então, eu posso, mais uma vez, aplicar a regrinha do divisor de tensão agora para essa malha do lado esquerdo. Então, quem que vai ser VR6? VR6 vai ser a resistência, que eu quero descobrir a tensão sobre, que no caso é o R6, dividido pela soma dos resistores que estão em série, aqui está em série apenas o R6 e o R7, vezes a tensão total que vai ser dividida entre esses dois resistores, que no caso é a tensão da fonte. Então, ficou R6, que vale 2, dividido por 2 mais 3, vezes a tensão da fonte, que é 120. Nós temos, então,
48 volts. Então, vocês podem perceber que conseguimos encontrar os valores dessas duas tensões sem precisar calcular a resistência total equivalente do circuito e sem precisar calcular nenhuma corrente do circuito. Se você pensar em calcular da outra forma, em resolver o circuito da outra maneira, aquela outra maneira que aprendemos anteriormente, por meio dos cálculos das correntes e tudo mais, é claro que tem que dar o mesmo resultado do que esse que nós encontramos direto pela aplicação do divisor de corrente, de tensão. Agora, vamos começar um outro exercício que fala o seguinte: no circuito a seguir, descubra a tensão sobre R1 e as correntes que fluem pela fonte por R3 e por R9. Então, o circuito agora que nós vamos resolver, ele é um pouquinho maior e vamos ver como podemos usar as regrinhas de divisor de tensão e divisor de corrente no processo de resolução de um circuito um pouco maior como esse que vocês estão vendo. Vamos aqui começar a nossa resolução, então, por meio da definição dos nós que fazem parte dessa configuração. Então, nós temos aqui o nó vermelho, o nó verde, nó rosa, nó laranja, nó azul e nó cinza. Olhando, nós vamos seguir o caminho agora de encontrar uma resistência total equivalente para a configuração. Nós enxergamos, em um primeiro momento, que R1 e R2 estão em série. Então, nós podemos somar esses dois valores de resistência e aí, somando 3 ohm com 1 ohm, nós vamos obter o equivalente de 4 ohm. Agora, aqui também percebemos do outro lado que temos série de R7 com R8 com R9. Quando nós fazemos o série desses três, somamos 2 ohm mais 7 ohm mais 1 ohm, que vai dar o total de 10 ohm. Então, nós podemos substituir esses três resistores por apenas um de 10 ohm. Além disso, uma outra associação que podemos fazer logo de cara é o paralelo do R3 com R4. Então, nós vamos fazer aqui o paralelo de 7 com 9. Nós sabemos que os dois estão em paralelo porque ambos estão aqui à esquerda ligados no nó vermelho e ambos à direita estão ligados no nó verde. Então, eu vou redesenhar esse circuito aqui ao lado e aqui nós já temos as associações feitas. Então, veja, no lugar de R1 e R2 foi colocado RA de valor 4 ohm. No lugar de R7, R8 e R9 foi colocado RC de valor 10 ohm. E aqui, no lugar do paralelo de R3 com R4, foi colocado RB. Vamos calcular aqui quanto que vale o RB, quanto que vale o paralelo? Então, vou usar esse quadrinho aqui que eu coloquei em cinza na tela para fazer as contas. Nós sabemos que paralelo de dois resistores pode ser feito a partir de produto sobre soma. Então, o RB nosso pode ser escrito como R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Então, ficou 7 vezes 9, dividido por 7 mais 9, chegamos à resistência RB de 3,9375 ohm. Então, vou colocar esse valor aqui para RB. Aí está RB. Bom, continuando agora, o que nós podemos fazer? Observem que R5, R6 e o RC, eles ficaram aqui claramente em paralelo. Nós temos o nó verde aqui acima de todos e o nó azul aqui embaixo de todos. Então, nós podemos reduzir esses três resistores em apenas um, que eu vou chamar de RD. Para encontrar RD, o que a gente faz? Como se tratam de três resistores em paralelo, gente, eu optei por usar a fórmula geral. 1 sobre RD, que é o paralelo, vai ser 1 sobre R5 mais 1 sobre R6,
mais 1 sobre RC. Se você preferir fazer o paralelo desses dois primeiro, usando produto sobre soma, e depois o resultado disso, usar produto sobre soma de novo com RC, também dá certo. Vocês sabem que pode fazer dessa forma também. Bom, mas eu vou aplicar a forma geral. Agora, então, substituindo valores, ficou 1 sobre 11, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 10. Fazendo, então, o MMC dessa conta, a gente chega em 440. 440 dividido por 11 dá 40, tá aqui. 440 dividido por 8 dá 55, tá aqui. E 440 dividido por 10 dá 44, tá aqui. Então, vou somar esses três números do numerador, ficou 139 dividido por 440. Cuidado, porque esse é um ponto em que muitos erros acontecem. Gente, o RD não é 139 sobre 440. 1 sobre RD, que é 139 sobre 440. Então, o que a gente tem que fazer? A gente escreve 1 sobre RD é igual a 139 sobre 440. Agora, nós podemos fazer a multiplicação em cruz. Então, fica 139 RD é igual a 440 e, finalmente, RD vai ser 440 dividido por 139, que dá 3,1655 ohm. Então, no lugar de RD, vou colocar 3,1655 ohm, tá aí. Agora, ficou claro que, nesse desenho, o RB e o RD ficaram em série. Vamos somar os dois? E eu vou chamar essa soma de RE, nesse novo circuito aqui. O RE, então, vai ser RB mais RD. E isso dá 7,1030 ohm. Para terminar o nosso equivalente, nós observamos que esses três ramos aqui ficaram em paralelo. O RA ficou em paralelo com a fonte e também ficou em paralelo com o RE. Então, para a gente encontrar o REC total, basta a gente fazer RA em paralelo com o RE, produto sobre soma. Então, aqui está, ó, REC vai ser RA vezes RE dividido por RA mais RE. O resultado do equivalente deu 2,5589. Então, a nossa resistência equivalente do circuito é 2,5589. Continuando, vamos calcular as correntes agora na configuração. Vamos começar calculando a corrente total que sai da fonte aqui no último circuito, que é o circuito simplificado. Então, nós sabemos que, nesse caso, V fonte vai ser REC vezes I fonte. Jogando valores, V fonte vale 36, o REC está aqui, 2,5589, vezes I fonte. Vou passar esse valor que está multiplicando para o outro lado, dividindo. O I fonte, então, vai ser 36 dividido por 2,5589, e fonte acabou de dar 14,0685 ampere. Essa é a corrente total que sai da fonte. Vamos fazer o procedimento aqui de voltar nesse circuito. Nesse circuito, gente, nós observamos que a tensão que existe entre o nó vermelho e o nó azul é 36 volts, porque nós temos a fonte de tensão de 36 entre nó vermelho e nó azul. Então, a tensão aqui que está sobre RE vai ser 36, e a tensão que está sobre o RA também vai ser 36, já que está todo mundo em paralelo. Então, se eu quiser calcular a corrente I', que é a corrente que flui aqui para o lado de RE, basta eu fazer essa tensão do paralelo, que é 36, dividido pela resistência RE. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. I' vai ser 36 dividido por 7,1030.
Ao fazer essa conta, o I' deu 5,0683 ampere. Bom, gente, agora, voltando no circuito anterior, nós temos mais uma vez aqui na fonte a corrente e fonte, e aqui, deste circuito para cá, a única diferença foi que nós pegamos e somamos o RB mais o RD, e essa soma, esse série, virou o RE. Só que nós sabemos que a corrente que flui aqui pelo RE é a mesma corrente que flui nesse circuito aqui por RB e RD, porque RB e RD estão em série. A única coisa que foi feita foi somar esses dois aqui para escrever eles em termos apenas de um resistor, que é o RE. Então, o I', ele continua aqui. É essa corrente que flui para esse lado do circuito. Por que eu não estou calculando a corrente para esse lado de cá? Porque não precisa, porque o exercício só perguntou correntes para esse lado aqui à direita do circuito. Então, eu não estou calculando porque não vai precisar, tá? Bom, então, agora, voltando deste circuito aqui para cá, o que a gente tem? Vamos colocar de novo, e fonte tá aqui, corrente total que sai da fonte, e o I' é a corrente que vem aqui para esse braço, para esse ramo da direita. Então, aqui está o I'. I' de 5,0683, conforme a gente achou. Bom, agora, o que a gente precisa fazer? Vocês estão vendo que nós vamos ter essa corrente I' e ela chega até esse ponto aqui e depois ela vai se dividir entre esses três resistores que estão em paralelo. Na próxima tela, nós vamos então pensar como calcular essas correntes que fluem por esses ramos que estão em paralelo. Bom, então eu deixei aqui os dois primeiros circuitos para nós fazermos as análises e encontrarmos as grandezas que o exercício está perguntando. Para lembrar, o que o exercício perguntou em termos de correntes? Ele perguntou a corrente da fonte, aqui no circuito original, claro. Então, ele perguntou e fonte, perguntou quanto que é a corrente que flui por R3 e também perguntou quanto que é a corrente que flui por R9. São essas as três correntes que nós precisamos calcular. Então, vamos fazer a comparação entre esse circuito da direita e esse circuito da esquerda? Olha só, a corrente fonte sai da fonte e essa parte que vem para cá, para o lado direito do circuito, nós chamamos de I'. Onde que está a I'? Aqui no circuito original. Ora, I' tá aqui no circuito original. É essa corrente que vem aqui para o ramo da direita. Bom, I', quando chega nesse ponto aqui no circuito original, ela se divide entre esses dois resistores que estão em paralelo. Então, ela vai se dividir entre IR3 e IR4. E nesse ponto, ela volta a se juntar e vira I' novamente. Quando ela vira I' aqui, nesse ponto agora, o que ela encontra, gente? Olhando esse circuito transformado, olha só, o I' chega até aqui e aí ele tem três caminhos possíveis. Ele vai se dividir, a corrente I' vai se dividir entre três resistores que estão em paralelo. Desse circuito aqui para cá, nós temos aqui, ó, o R5 está em paralelo com o R6, e se a gente somar esses três aqui, que é o RC, aí RC fica em paralelo com R5 e R6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, neste circuito aqui da direita, qual que é o valor da corrente, que eu vou chamar de corrente IC, que é a corrente que flui por esse ramo aqui, que desce, né, por RC. Essa corrente IC, neste circuito, vai ser a mesma corrente que flui aqui, ó, no circuito original, por esse ramo, que é a corrente que flui por R7, por R8 e por R9. Então, quando eu encontrar a corrente IC, eu, consequentemente, estou calculando essa corrente aqui que passa por R7, R8 e R9. Bom, para poder encontrar IC, a gente poderia ter encontrado a tensão aqui do paralelo, usando o circuito da tela anterior,
E aí, a gente pegava a tensão do paralelo e dividia aqui por 10 para poder encontrar a corrente C. Essa é uma possibilidade. Mas nós vamos aqui aplicar a regra do divisor de corrente, para vocês verem como é possível usar o divisor de corrente aqui no meio da resolução. Então, eu posso aplicar divisor de corrente? Posso. Por que que eu posso? Porque eu conheço uma corrente total, que no caso é a I', que vai ser dividida entre 3 resistores que estão em paralelo. Só porque eles estão em paralelo. Se eles não tivessem paralelo, não podia usar divisor de corrente. Vamos lembrar aqui a regra, então, a fórmula do divisor de corrente? Veja bem, vai ficar 1 sobre RC, já que eu quero descobrir a corrente em RC, dividido pela soma dos inversos das resistências que estão em paralelo. Então, vai ficar dividido por 1 sobre R5, mais 1 sobre R6, mais 1 sobre RC. E isso vai multiplicar a corrente total, que vai ser dividida entre esses 3 resistores, que no caso é a corrente I'. Jogando valores na nossa expressão, vai ficar 1 sobre 10, dividido por 1 sobre R5, que é 11, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 10, vezes a corrente total que vai ser dividida, que é o I', que é o 5,0683. Para resolver isso, gente, vocês podem usar contas com fração, fazer o MMC, depois dividir as frações, ou, se você preferir, pode fazer também usando números decimais. Se você for usar número decimal, lembra de usar 4 casas decimais. Então, como é que vai ficar aqui? No lugar de 1 dividido por 10, eu posso colocar 0,10. No lugar de 1 dividido por 11, foi colocado 0,0909. No lugar de 1 dividido por 8, 0,125. E no lugar de 1 dividido por 10, 0,10. Isso tudo nós multiplicamos aqui a corrente I'. Fazendo, então, essa conta, terminando de resolver para encontrar IC, nós chegamos em IC igual a 1,6044 ampere. Essa corrente IC, conforme nós falamos, olhando aqui no circuito original, é essa parte aqui que vai fluir por R7, R8 e R9. Então, IC, que é igual a IR9, é 1,6044. Então, do que o exercício perguntou, nós já respondemos quanto que vale o I-fonte e já acabamos de responder quanto que vale IR9. Vamos agora calcular a corrente IR3, que é a última corrente que falta para calcular de acordo com o que o exercício perguntou. Gente, a corrente IR3, observe aqui o processo, ó. A corrente I' vai se dividir entre IR3 e IR4, depois aqui se junta de novo e volta a ser I'. O que a gente pode fazer para encontrar IR3? Uma primeira ideia que nós já sabemos fazer é encontrar essa tensão aqui do paralelo, que eu encontro aqui por meio desse circuito. Eu posso fazer I', que multiplica RB, eu vou ter a tensão aqui do paralelo. Eu pego essa tensão do paralelo, divido por 7 e tenho o valor da corrente IR3. Essa é uma possibilidade. Mas eu vou fazer aqui com vocês usando a regra do divisor de corrente para a gente poder treinar mais. Aqui, podemos aplicar divisor de corrente? Essa é sempre a pergunta que nós temos que fazer primeiro. Podemos, porque nós conhecemos a corrente total aqui, que no caso é a I', que vai dividir entre 2 ramos que estão em paralelo. Então, eu posso aplicar divisor de corrente. Como aqui, gente, são só 2 resistores que estão em paralelo, eu posso aplicar a regra do divisor de corrente simplificada, aquela regra de divisor de corrente para o caso que existem apenas 2 resistores em paralelo.
Então, quem que vai ser IR3 usando a regra do divisor de corrente simplificado? Vai ser o resistor que eu não quero saber o valor de corrente, que no caso é R4, dividido pela soma aqui desses dois resistores que estão em paralelo, R3 mais R4, vezes a corrente total, que vai ser dividida entre os dois, vezes I'. Então, isso daqui é a fórmula que só vale para o caso de divisor de corrente com dois resistores em paralelo. Jogamos valores, então, R4 vale 9, 9 dividido por R3 mais R4, que é 7 mais 9, aqui no denominador, vezes a corrente total I'. Fazendo a conta, nós chegamos, então, ao valor de IR3, que é 2,8509 ampere. A última grandeza que falta para nós encontrarmos, que o exercício perguntou, é a tensão VR1. Para encontrar VR1, você pode fazer o procedimento que nós já sabemos, de no decorrer da resolução do exercício, encontrar o valor de corrente que flui aqui por esse ramo, depois a gente pega a corrente e multiplica por 3, e aí vai ter o valor de VR1. Essa é uma possibilidade. Mas aqui, o que acontece? Eu percebo que é possível aplicar a regrinha do divisor de tensão. Olha só, a gente sabe uma tensão total, que é a tensão que está entre o nó vermelho e o nó azul, que é a tensão da fonte de 36 volts. E essa tensão vai ser dividida entre dois resistores aqui, nessa malha, que estão em série. Então, nesse caso, como a gente conhece uma tensão total que vai ser dividida entre dois resistores que estão em série, nós podemos aplicar a regrinha do divisor de tensão. Então, veja, se eu quero calcular VR1, o que o divisor de tensão diz para a gente? A gente vai colocar o valor da resistência R1 dividido pela soma dos resistores que estão em série, no caso aqui são só dois, R1 mais R2, vezes o valor da tensão total que vai ser dividida entre eles, que no caso é a tensão da fonte, que é 36 volts. Jogando valores, nosso VR1 então vai ficar 3 dividido por 3 mais 1, vezes a tensão total da fonte, que é 36. Fazendo essa conta, chegamos a VR1 igual a 27 volts. Então, assim, a gente finaliza o exercício. Encontramos todas as grandezas, fazendo uso das regrinhas que nós aprendemos hoje, quando era possível, de divisor de tensão e divisor de corrente. Então, era isso que eu gostaria de explicar para vocês hoje. Eu espero que tenham entendido. Façam as atividades propostas para vocês treinarem. Tirem as dúvidas comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!